Boa noite, professor. O nosso grupo ficou com o tema Complexo de Golgi. O que é complexo de Golgi? É uma organela de células eucariontes composta de discos membranosos achatados e empilhados, responsável por armazenar, transformar e exportar as substâncias produzidas no retículo endoplasmático liso e no retículo endoplasmático rugoso, estabelecendo dessa forma uma relação de interdependência. Agora falarei sobre a história do complexo de Golgi. O aparelho de Golgi foi descoberto em 1898 por meio de pesquisas do sistema nervoso realizadas pelo citologista Camilo Golgi, que percebeu a existência de organelas celulares que foram chamadas de aparelho reticular interno. Pouco tempo depois, foram rebatizadas como complexo de Golgi. Após anunciar os resultados de suas pesquisas, muitos especialistas da época questionaram a primeira descrição de Golgi, alegando que a aparência das organelas poderiam ser apenas uma ilusão de ótica criada pela técnica de observação utilizada por ele. Com o surgimento de microscópios mais modernos, pôde-se comprovar os experimentos de Golgi em 1954. Ele e o especialista Santiago Ramon Cajal conquistaram o Prêmio Nobel por suas pesquisas relacionadas ao sistema nervoso. Boa noite, professor. Eu sou a aluna Cindy e vou falar sobre a doença de Wilson, que é uma das doenças que desenvolvem com o má funcionamento do complexo de Golgi. É uma desordem genética rara que afeta o metabolismo do cobre. Trata-se de uma doença autossômica recessiva decorrente da mutação do gene ATP7B, que codifica uma proteína transportadora de cobre, localizada no complexo de Golgi dos hematócitos. Essa mutação leva à redução na secreção de cobre pelas vias biliares e a sua incorporação à ceruloplasmina, uma glicoproteína que transporta o metal pelo organismo. Como consequência, o cobre se acumula em diversos tecidos, como no fígado, no sistema nervoso central, nas córneas e nos rins, gerando lesões hepatocelulares, distúrbios neuropsiquiátricos, alterações da função renal e cardíaca, sendo uma doença rara com início entre 11 e 25 anos de idade. A história da doença de Wilson foi descrita pela primeira vez em 1912 por Kinney Wilson como degeneração celular progressiva, de herança autossômica recessiva, sendo uma patologia neurológica letal associada à doença hepática crônica que evolui para a cirrose. Em 1993, descobriu-se a mutação que ocorre no cromossomo 13, gene ATP7B. Essa alteração ocorre principalmente nos hepatócitos, modificando o transporte transmembrana de cobre. Na fisiopatologia, o cobre é um nutriente essencial necessário no processo de respiração mitocondrial, na biossíntese da melanina, no metabolismo da dopamina, na homeostase do ferro, na defesa do antioxidante, na formação de tecidos cognitivos, conectivos e aminopeptídeos. Quando a absorção do cobre proveniente da dieta excede as quantidades diárias necessárias, sua excreção se dá através do metabolismo hepático, com subsequente excreção da bile, promovendo a manutenção da homeostase deste metal. O gene ATP7B codifica uma ATPase transportadora de cobre que se expressa no fígado, rim, cérebro e pulmão. A ausência ou função diminuída do ATP7B provoca a incapacidade do fígado de excretar o cobre para a bile, originando retenção deste metal em seu parênquima. A ceruloplasmina é uma glicoproteína sintetizada no fígado, responsável pelo transporte do cobre no sangue. O defeito no transporte intracelular acarreta diminuição na incorporação de cobre na ceruloplasmina, resultando em uma maior tendência de circulação do metal em sua superfície livre. Este cobre circulante deposita em tecidos extrahepáticos. Um dos principais locais de deposição é o cérebro, causando dano neural e sendo responsável pelas manifestações neurológicas e psiquiátricas da doença de Wilson. Na imagem, mostra a biópsia hepática de um paciente. No lado esquerdo, apresenta o cobre hepático. Pode ser observado como positivo
para rodanina granulus. E no lado direito apresenta mancha de hematoxilina e eosina. Essas alterações são características precoces da patologia hepática da doença. Inclui esteatose, que às vezes é indistinguível de doença hepática gordurosa não alcoólica. As manifestações clínicas são raras antes dos 6 anos e devem-se principalmente ao acometimento hepático e do sistema nervoso central. Metade dos pacientes não tratados permanecem assintomáticos durante a adolescência. Porém, sem o tratamento, a doença evolui muito rápido, causando insuficiência hepática, doença neuropsiquiátrica, falência hepática e morte. Em crianças, sintomas hepáticos são mais proeminentes, enquanto nos adultos é comum encontrarmos a sobreposição de sintomas neuropsiquiátricos. O padrão clínico hepático apresenta hepatomegalia sintomática, esplenomegalia isolada, elevação persistente de transminase, entre outros. No padrão clínico neurológico, apresenta tremores ou movimentos involuntários, cialorreia, disartria, distonia, enxaqueca, migrânia e insônia. No psiquiátrico, temos depressão, neurose, distúrbio de personalidade e psicose. Em outros sistemas, apresenta aminoacidúria, nefrolitíase, osteoporose precoce, artrite, entre outros. Nos olhos, apresenta o anel de Case-Fisher, acho que é assim que se fala. Ele representa a deposição de cobre na membrana da córnea. É visível muitas vezes na inspeção direta, que apresenta na faixa. Está habitualmente ausente na criança, não é algo específico para a doença de Wilson, mas pode estar associado à catarata. O rastreamento familiar deve ser realizado em todos os parentes de primeiro grau de pacientes com a diagnóstico de doença de Wilson. A avaliação deve incluir histórico de períodos curtos de icterícia, doença hepática, sutis alterações neurológicas, exame físico, entre outros. Dentro deles tem a dosagem de cobre da urina de 24 horas. O tratamento, no início, é dependente da atividade da doença ou dos sintomas. Os sintomas e as alterações bioquímicas estabilizam-se entre 2 e 6 meses do início do tratamento. O objetivo é promover o balanço negativo do cobre com a finalidade de remover os depósitos anormais desse metal do organismo. Pode ser através da redução da ingestão de cobre e do aumento da excreção dele. Devem ser evitados alimentos com alta concentração de cobre, como chocolate, nozes, cogumelos, cacau, frutos do mar. O transplante hepático é indicado para pacientes com a doença descompensada, sem resposta ao tratamento com medicamentos. E essa foi a apresentação do nosso trabalho.